Hoje é o Dia Mundial do Livro e para ilustrar esse dia tão importante, separei alguns livros que fizeram parte da minha formação aqui no entendimento, na compreensão do Brasil como país, como política e como sociedade. O primeiro deles é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né? Eu acho que aqui está a base principal, a base fundamental para que se entenda o Brasil diante da complexidade com que ele se apresenta, tanto política quanto na forma sociológica mesmo, né? Aqui, Raimundo Faoro conseguiu expressar com muita precisão essa dificuldade que nós temos de entender o Brasil até hoje. Da mesma forma que funcionava lá na época em que ele escreveu, esse livro foi escrito em 1958, né? E devo confessar aqui que é um livro complexo, é um livro denso, é um livro que foi feito para intelectual, né? De intelectual para intelectual. Não é uma leitura assim simples e que a grande massa consiga compreender, mas é um livro que, se você se dedicar e se você até fizer a leitura por mais de uma oportunidade, né, porque é necessário mesmo, é um livro que ajuda demais a gente entender porque o Brasil é o Brasil, né? Então, e a gente se afasta daquela ideia romântica que a gente cria na escola, né, do Brasil lúdico, né? Aqui se demonstra com pragmatismo aquilo que realmente as formas que o Brasil funciona, principalmente naquelas principais esferas do poder, né? Então, um livro super importante, é um livro que me ajudou bastante a compreender o Brasil de forma mais prática. Outro livro super importante e que ajuda a desconstruir aquilo que a gente aprende ao longo da vida e que não necessariamente se aproxima da verdade. Um livro com muitos dados reais, concretos, né, explícitos em tabelas, em quadros, é A História da Riqueza no Brasil, do Jorge Caldeira. Esse já é um livro mais recente, mais moderno, com uma linguagem um pouco mais acessível e que ajuda também a gente a desconstruir um pouco daquela ilusão que a gente cria ao longo da vida, né? O Brasil, aqui está a formação econômica, né? Existem outros livros importantes, né, do Caio Prado Júnior, né, outros, mas o Jorge Caldeira conseguiu, na minha opinião, descrever de forma concreta, com dados, comprovando com dados aquilo que a gente às vezes imagina ser diferente. Então, um livro muito importante para se entender o Brasil e que faz uma complementação, na minha opinião, em relação aos Donos do Poder, do Raimundo Faoro, aqui com dados da formação econômica mesmo, estrita e com muita realidade diferente daquilo que a gente imagina. E o terceiro livro é um livro que não foi feito por um autor brasileiro e tampouco foi escrito pensado no Brasil, né? Mas é um livro que se aproxima muito porque existem muitas semelhanças nessas desigualdades apresentadas aqui. No Brasil é um país de muita desigualdade, de muita discriminação, de muita disparidade, e os Estados Unidos também não é diferente, né? Então eu trouxe aqui um livro escrito por um economista americano chamado Thomas Sowell. Ele, na minha opinião, é um dos que mais reproduz aquilo que aqueles outros autores que eu citei fazem lá nos Estados Unidos, que é tentar trazer à tona o maior nível de verdade possível, diferente daquelas historinhas que são contadas quando a gente é criança e que a gente insiste em permanecer com elas ao longo da vida adulta. Então, é um livro necessário para quem quer amadurecer no entendimento das relações sociais e dos países, né? No caso aqui, os Estados Unidos, mas no nosso caso do Brasil, focado no Brasil. Isso aqui também cita muito dado concreto e ele trabalha na linha de você prestar atenção naquilo que é feito e não naquilo que é falado. Aqui no Brasil eu acho que tem muita essa falta de maturidade no entendimento do país por conta disso, né? As pessoas acreditam muito naquilo que é falado e esquecem de olhar aquilo que é feito,
né? Aquilo que as pessoas estão fazendo, que é o que mais importa. Então, discriminação e disparidades do Thomas Sowell ajuda bastante também a gente a perceber essas questões e olhar mais nos fatos e menos no que as pessoas dizem, principalmente aquelas que têm interesse no poder. Então, no Dia Mundial do Livro, quis trazer essas 3 indicações, pensadas principalmente no entendimento do país, né, do Brasil. E isso, claro, facilita a nossa vida em sociedade. A partir do momento que nós somos maduros no entendimento das relações complexas que se estabelecem por aqui, eu acho que a nossa vida social fica muito mais fácil. Se for mais prático, né, mais pragmático nas relações, quanto mais prático, mais pragmático, menos romântico e menos distantes da realidade a gente fica.